E aí, galera que acompanha José Prado Arte, daremos início ao módulo das perspectivas. No módulo das perspectivas, veremos um pouco sobre teoria, elementos, tipos, cônica, um ponto, dois pontos de fuga e paralelas. Enquanto passo a teoria, o conteúdo para você, tente acompanhar as figuras a serem realizadas, pois, como no módulo das proporções e cores, teremos um pouco mais de teoria, porém sempre combinados com prática. Bem, num trabalho como este, do curso de desenho artístico simplificado, método Prado, de objetivos práticos, não poderá a perspectiva ser omitida, pois foi considerada com muita propriedade pelos antigos, como, entre aspas, a arte de ver certo. Ou seja, além de vermos proporção, enquadramento, composição e outras técnicas, junta-se também a perspectiva. Tudo que envolve observação, pois desenhar envolve observação e aplicação, basicamente. Modernamente, disse que ela, a perspectiva, é constituída por um conjunto de regras que auxiliam a representação gráfica dos objetos da natureza. Temos, porém, que a perspectiva não é tão difícil como parece à primeira vista. Como estamos a trabalhar bastante o lado direito do nosso cérebro em questões espaciais, abstratas, não tão lógicas como costumamos fazer com um treino forçado do lado esquerdo do cérebro, temos que treinar bastante o lado direito e, à primeira vista, a perspectiva parece ser difícil, mas com a prática e dedicação alcançamos sim o aprimoramento e conseguimos desenvolver a técnica mais facilmente. Vamos reduzir a perspectiva em 3 elementos fundamentais, a saber, linha do horizonte, ponto e vista e ponto de distância. Na figura que estamos a desenvolver, inicialmente fazemos a linha do horizonte, que ela servirá de base para realizar os pontos de fuga
e após a formação dos objetos da figura que iremos desenhar. Inicialmente, apresento a vocês a forma de se fazer a aplicação da perspectiva, desenhando primeiro as tramas para depois realizar o desenho das formas do objeto. Mais para frente, irei mostrar também que é possível você fazer a linha do horizonte, desenhar o objeto e depois realizar as tramas, as linhas paralelas, que no caso é bem mais complexo de se fazer, pois provavelmente você terá que remodelar a figura para que fique bem colocado o ponto de fuga e as linhas que percorrerão o objeto. Sobre o primeiro elemento, linha do horizonte. Linha do horizonte é a que indica o plano mais distante em relação à borda inferior do objeto. Todos os planos compreendidos entre a borda e a linha do horizonte são chamados planos intermediários. Portanto, a linha do horizonte varia conforme a altura em que se coloca o observador para olhar o objeto. Perceba, o observador sempre se coloca em posição para olhar o objeto. A linha do horizonte fica no olhar do observador. Se a figura estiver acima ou abaixo da linha do horizonte, isso será observado por você, o desenhista, o artista da vez, para captar o melhor ângulo da figura. Segundo elemento, ponto de vista ou de fuga principal. É o ponto de fuga de todas as linhas retas perpendiculares ao objeto ou paralelas. O ponto de vista ou de fuga principal varia segundo o lugar ocupado pelo observador, novamente para fixar. A perspectiva é determinada pelo observador, sempre daqui para lá, sempre do observador para o objeto observado. Terceiro elemento, ponto de distância. É o que indica o grau de afastamento entre o observador e o objeto. Vimos linha do horizonte, ponto de vista ou ponto de fuga e ponto de distância. Esses três elementos resumem bem o que se trata de perspectiva. E aqui, nesse desenho final,
Como foi dito anteriormente, podemos realizar a linha do horizonte, as tramas ou as linhas perpendiculares e após realizar o desenho da figura ou o desenho do objeto. Mas também podemos fazer dessa forma que estamos a realizar e dará um pouco mais de trabalho. Perceba que as linhas montadas do objeto já estão um pouco distorcidas. Umas estão maiores, outras menores. E ao fazer o cruzamento das linhas perpendiculares, não seguiremos uma reta, mas provavelmente seguiremos a curva que a figura está a fazer. E esse não é ou não tem a ver com a arte de ver certo, denominada pelos antigos que desenvolveram as aplicações da perspectiva. Tente realizar esse exercício, pratique bastante, aprimore-se, pause o vídeo, acelere, deixe o vídeo mais lento, tudo isso é possível. E pratique. E você verá o resultado correspondente ao que você espera. Bons estudos. Valeu!